Boa noite, ouvinte do Gato na Madrugada. Espero que você esteja bem. E caso não esteja, que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Hoje eu trago para vocês mais um conto de H.P. Lovecraft, Old Bugs. Uma história patética improvisada de Marcus Lollius, procônsul de França. O salão de bilhar de Sheehan, que adorna os becos da baixa região central de Chicago, onde fica o abatedouro de bovinos, não é um lugar atraente. O ar carregado de milhares de odores, como os de Coleridge, deve ser encontrado em Colônia. Muito raramente conhece os raios purificadores do sol, mas luta por espaço com o fumo acre de incontáveis charutos e cigarros baratos, pendurados nos lábios grosseiros de inumeráveis bestas humanas que frequentam o lugar dia e noite. Mas a popularidade do Sheehan permanece intacta, e há uma razão para isso. Uma razão óbvia para qualquer um que se decida a enfrentar o incômodo de experimentar o fedor misto que ali predomina. Além da fumaça e do abafamento enjoativo, recende um aroma outrora familiar em toda a região, mas agora felizmente banido para as ruas mortas de vida por decreto de um governo benevolente. O aroma do potente e pernicioso whisky, de fato é um tipo valioso de fruto proibido, neste ano da graça de 1950. O Sheehan é o conhecido centro do tráfico clandestino de bebidas e narcóticos de Chicago, e como tal tem certa dignidade que se estende até mesmo aos adidos desleixados do lugar. Mas havia até recentemente um que se deixava fora a capa daquela dignidade, um que compartilhava da sordidez e depravação do Sheehan, mas não sem sua importância. Chamava-se Old Bugs, a pessoa mais infame nesse ambiente infame. Muitos podiam presumir quem ele tinha sido antes, pois quando já estava bastante embriagado, seu linguajar e maneira de se expressar provocavam espanto, mas o que ele era apresentava menos dificuldade, pois Old Bugs, em um grau insuperável, reunia em si o tipo patético a que se chamam de vagabundo, ou pária. De onde tinha vindo, ninguém conseguia dizer. Uma noite, irrompeu desenfreado no Sheehan, espumando e gritando por uísque e haxixe. Foi atendido em troca da promessa de prestar pequenos serviços. Ficou por ali desde então, esfregando o chão, limpando guspideiras e vidros, e atendendo a centenas de atribuições serviços semelhantes, em troca de bebida e droga necessária para mantê-lo vivo e são. Falava pouco, e normalmente no jargão comum do submundo, mas ocasionalmente, quando afogueado por uma dose habitualmente generosa de uísque barato, podia romper com uma cadeia de polissílabos incompreensíveis e fragmentados de prosa, e versos sonoros que levavam alguns frequentadores a conjecturarem que ele tivesse vivido dias melhores. Um cliente regular, um ladrão de banco disfarçado, vinha conversar com ele muito regularmente, e pelo apuro de sua linguagem, aventurava a opinião de que ele tinha sido um escritor ou um professor em seu tempo. Mas o único sinal tangível do passado de Old Bugs era uma fotografia desbotada que ele constantemente levava consigo, a fotografia de uma jovem com feições nobres e belas. Algumas vezes ele a tirava de seu bolso rasgado, cuidadosamente desembrulhada da guarda de papel fino, e a fitava durante horas com uma expressão de tristeza e ternura inexprimíveis. Não era o retrato de alguém que um frequentador do submundo possivelmente pudesse conhecer, mas de uma dama de educação e condição elevada, vestida com trajes inusitados de 30 anos antes. O próprio Old Bugs parecia também pertencer ao passado, pois suas roupas incomuns possuíam a mesma feição da antiguidade. Era um homem de enorme altura, provavelmente com mais de 1,83, embora seus ombros curvados algumas vezes sugerissem que não. O cabelo, um branco sujo e caído em retalhos, nunca era penteado, e no rosto magro crescia um nojento tufo áspero, que parecia sempre permanecer eriçado, nunca parado e nunca suficientemente espesso para formar uma respeitável barba. Suas feições talvez tivessem sido alguma vez nobres, mas agora carregava as marcas espectrais da devassidão extrema. Alguma ocasião, possivelmente na meia idade, tinha sido sem dúvida muito gordo. Agora, extremamente magro, a pele arroxeada pendia em bolsas soltas sob os olhos baços e sobre as bochechas. Em todo, Old Bugs não era agradável ao olhar. O temperamento de Old Bugs era tão esdrúxulo quanto seu aspecto. Era, na verdade, como de ordinário, um tipo desamparado, pronto a fazer qualquer coisa por um níquel, dose de uísque ou haxixe, mas em um intervalo raro ele mostrava os traços que o tornaram merecedor de seu nome. Então,
Ele tentava se reerguer, e um lume movia-se nos olhos fundos. Seu comportamento assumia uma graça e, ao mesmo tempo, uma dignidade fora do comum. As criaturas bêbadas em torno percebiam alguma coisa de superior nele. Alguma coisa que os fazia menos inclinados a dar os pontapés e bofetadas habituais no pobre serviçal, alvo de zombarias. Nessas ocasiões, ele manifestava um humor sardônico e fazia comentários que os companheiros do Sheehan consideravam tolos e irracionais. Mas esses momentos eram breves e logo Old Bugs retomava sua eterna limpeza do chão e da guspideira. Mas para uma coisa, Old Bugs havia de ser um escravo ideal para o estabelecimento. E essas coisas eram sua conduta quando homens jovens eram iniciados no primeiro gole. O velho homem erguia-se do chão e, raivoso e excitado, resmungava ameaças e conselhos, procurando dissuadir os novatos de entrar numa vida como aquela. Esbravejava e espumava, explodindo em palavrórios intermináveis de admoestação e imprecações fora do comum, animado por uma determinação espantosa que aterrorizava a grande parte dos adictos daquele salão abarrotado. Mas depois de algum tempo, seu cérebro enfraquecido pelo álcool se desviava do assunto e com um sorriso ridículo voltava outra vez a seu esfregão e panos de chão. Acho que muitos dos frequentadores habituais do Sheehan nunca esquecerão o dia que um jovem Alfred Trevor apareceu. Ele era principalmente um curioso, um jovem rico e jocoso que ia ao extremo em qualquer coisa que pretendesse. Pelo menos essa era a opinião de Peter Schultz, rastreador do Sheehan, que cruzara com os rapazes de Lawrence College, na pequena Appletown, em Wisconsin. Os pais de Trevor eram cidadãos eminentes em sua cidade. Seu pai Carl Trevor era procurador e cidadão renomado, e sua mãe conquistara uma reputação invejável como poetista com o seu nome de solteira, Eleanor Ring. O próprio Alfred era um culto e um poeta de distinção, embora carregasse a má fama de certa irresponsabilidade infantil, que fez dele uma presa ideal para o rastreador de Sheehan. Era louro, bonito e mimado, alegre e ávido por experimentar as várias formas de dissipação sobre as quais ele tinha lido e ouvido. Em Lawrence, tinha se destacado na confraria cômica de Tapa Tapa Keck, onde ele era o mais desenfreado e o mais farrista entre os jovens desenfreados e fanfarrões, mas essa frivolidade acadêmica e prematura não o satisfez. Ele sabia pelos livros que existiam vícios mais profundos e ambiciava conhecê-los de perto. Talvez essa tendência ao desregramento tivesse sido estimulada de alguma forma pela repressão a que ele esteve sujeito em casa. A senhora Trevor tinha razões particulares para educar seu filho único com rigor. Em sua própria juventude, ela tinha ficado profunda e permanentemente horrorizada com a mostra de desregramento de um noivo com quem estivera comprometido durante algum tempo. O jovem Galpin, o noivo em questão, tinha sido um dos filhos mais notáveis de Appletown. Tendo alcançado distinção ainda menino por sua mente extraordinária, conquistou enorme reputação na Universidade de Wisconsin aos 23 anos. Voltou para Appletown para ocupar a cadeira de professor em Lawrence e colocar um brilhante no dedo da mais bonita e mais brilhante filha da cidade. Por um tempo, tudo transcorreu maravilhosamente, até que inesperadamente a tempestade desabou. Hábitos péssimos, datados do primeiro drink tomado há anos antes durante o retiro florestal, manifestaram-se no jovem professor. Apenas uma renúncia imediata permitiu-lhe escapar de um processo sórdido por ferir os hábitos e a moral dos estudantes sob sua responsabilidade. Com seu noivado rompido, Galpin mudou-se para o leste em busca de uma nova vida, mas logo depois os cidadãos de Appletown souberam de sua destruição por descrédito da New York University, onde ele tinha obtido a função de professor de inglês. Galpin passou a dedicar seu tempo à biblioteca e a fazer conferências, preparando textos e discursos sobre temas diversos relacionados às belles lettres. Demonstrava invariavelmente um gênio tão notável que às vezes até parecia que o público deveria perdoá-lo por seus erros passados. Suas conferências apaixonadas em louvor de Villon, Poe, Verlaine e Oscar Wilde se referiram a ele próprio também. E nos breves dias ensolarados de sua glória, falava-se de um novo compromisso assumido numa família culta de Park Avenue. Mas então o desastre irrompeu. Uma desgraça final, insignificante se comparada às outras, destruiu as ilusões de todos que chegaram a acreditar na reforma de Galpin.
O jovem renunciou à sua reputação e desapareceu de vista pública. Rumores aqui e ali o associaram a um certo cônsul Hastings, cujo trabalho para uma companhia de teatro e cinematografia chamava alguma atenção por sua profundidade e amplitude cultural, e Galpin se tornou apenas um nome para pais mencionarem com tons de advertência. Eleanor Wing logo celebrou seu casamento com Carl Trevor, um jovem advogado em ascensão, e de seu anterior pretendente conservou apenas suficientes lembranças para encaminhar a reputação de seu único filho à orientação moral daquele jovem bonito e obstinado. Agora, apesar de toda a sua educação, Albert Trevor estava no Sheehan, prestes a tomar seu primeiro gole. "Patrão!" gritou Schultz, quando ele entrou no depravado salão acompanhado de sua jovem vítima. "Venha conhecer meu amigo Trevor, o melhor cara de Lawrence, que está em Appletown. O IC sabe? Cara, muito do Granfino também. O pai dele é um baita advogado no burgo dele, e a mãe é um tipo de gênio literário. Ele quer ver a vida como ela é. Quer saber que o gosto tem um verdadeiro sumô borbulhante. Lembra só que ele é meu amigo, trata ele bem." Ao ecoar no ar os nomes de Trevor, Lawrence e Appletown, as feições dos vagabundos ali assumiram um ar de quem tinha ouvido alguma coisa em comum. Talvez fosse somente algum som associado com os estalidos das bolas nas mesas de bilhar, ou o tilintar dos copos das áreas remotas dos fundos. Talvez apenas mais um estranho farfalhado das cortinas empurcalhadas de uma das esquálidas janelas. Contudo, muitos acharam que alguém no salão rangeu os dentes e respirou muito fundo. "Satisfação em conhecê-lo, Sheehan", disse Trevor, com um acento bem educado e calmo. "É a minha primeira experiência em um lugar como este, mas sou um estudante da vida, e não me prive de nenhuma experimentação. Há poesia nessa espécie de vida, como sabe, ou talvez não saiba, mas não me importa." "Meu rapaz", respondeu o proprietário, "tu veio para o lugar certo para tu ver a vida. Aqui tem tudo. Vida movimentada e diversão. O maldito governo pode até tentar fazer o bom o povo se o povo quer ser bom, mas não pode impedir um colega de entrar aqui se ele tem vontade de estar aqui. O que quer, camarada? Bebida, cocaína ou algum outro tipo de droga? Não há nada que tu pedir que não arranjamos." Os frequentadores dizem que foi nessa hora que notaram cessar o som regular e monótono do esfregão. "Quero uísque, um bom e envelhecido centeio", exclamou Trevor entusiasticamente. "Digo-lhe, estou bem cansado de água depois de ler sobre a farra que os parceiros da bebedeira costumam fazer na antiguidade. Não posso ler os fragmentos anacreônticos sem salivar, e é algo muito mais forte que a água que minha boca sedenta procura." "Anacreôntico? Que diabo que é isso?" Vários daqueles parasitas ali presentes levantaram os olhos quando o jovem sutilmente foi além do terreno que lhe era familiar. Mas o defraudador de banco, disfarçado, explicou-lhes que o Anacreonte era um velho cão devasso que vivera séculos antes e tinha escrito sobre o prazer de experimentar, quando o mundo todo era exatamente como o Sheehan. "Vamos lá, Trevor", continuou o defraudador. "Schultz não te disse que tua mãe é uma personalidade literária também?" "Sim, maldita seja", replicou Trevor. "Uma nulidade comparada ao velho poeta de Theos. É uma daquelas moralistas estúpidas e eternas que se dedicam a exterminar toda a alegria da vida. Um tipo de piegas. Já ficaram sabendo dela? Ela assina seus escritos com seu nome de solteira, Eleanor Wing." Foi nessa hora que Old Bugs deixou cair o esfregão. "Lá vem, aí tá a tua pipita", anunciou Sheehan jovialmente quando uma bandeja de garrafas e copos circulou pelo salão. "Um velho bom centeio, outro que atiça como igual não tem em toda a Chi." Os olhos do jovem brilharam e suas narinas se dilataram aos vapores do fluido caramelado que um atendente despejou em seu copo. Ele o repeliu com horror e sua delicadeza herdada sentiu-se completamente aviltrada. Contudo, conservando sua determinação de degustar a vida até a saciedade, manteve no semblante uma afeição decidida. Mas antes que pudesse pôr à prova sua resolução, o inesperado interferiu. Old Bugs, saltando de sua posição agachada em que estava até então, pulou sobre o jovem e varreu de suas mãos o copo erguido, ao mesmo tempo que atacava a bandeja de garrafas com seu esfregão. O conteúdo esparramou-se pelo chão, com uma confusão de fluidos odoríferos, garrafas quebradas e copos. Homens, ou coisas que tinham sido homens, se esparramaram em atropelo pelo chão e começaram a lamber as poças sujas de bebida. Mas a maioria manteve-se totalmente imóvel, fitando essa atitude sem precedentes do infeliz serviçal. Old Bugs endireitou-se diante do atônito Trevor e com a voz meiga e culta disse: "Não faça isso. Fui um dia igual a você e fiz isso. Agora sou isso.
O que quer dizer, seu velho tolo maldito? Gritou Trevor. O que pretende interferir nos prazeres de um homem distinto? Shehan, agora reestabelecido de sua perplexidade, avançou e deixou a pesada mão nos ombros do velho pária. Seu mulambo, velho, esse é seu último dia, ele exclamou furiosamente. Quando um grão fino quer beber aqui, por Deus, ele vai beber sem sua intromissão. Agora te manda daqui pro diabo fora, antes que eu te chute fora pro inferno com um pontapé. Mas Shehan agiu sem conhecimento científico da psicopatologia e dos efeitos de uma crise nervosa. Old Bugs agarrou firme o esfregão. Começou a brandi-lo como se fosse uma lança de hoplita da Macedônia, e abrindo um bom espaço em torno de si, gritava e citava diversos fragmentos desconexos, entre as quais distintamente repetia: os filhos de Belial, inchados de insolência e vinho. O salão transformou-se em um pandemônio. Os homens gritavam e uivavam de medo diante de seu sinistro que tinha despertado. Trevor parecia estupefaciado na balbúrdia e se aparou junto na parede quando a briga engrossou. Ele não beberá! Ele não beberá! Old Bugs rugia ao estar infenso às suas epígrafes. A polícia apareceu à porta, atraída pela balbúrdia, mas durante algum tempo não se moveu nem interferiu. Trevor, agora completamente aterrorizado e curado para sempre de seu desejo de ver a vida pelo caminho do vício, enfiou-se entre os policiais recém-chegados. Se conseguiu escapar e tomar um trem para Appletown, ele pensou, consideraria sua educação e licenciosidade completa concluída. Repentinamente, Old Bugs deixou de brandir sua lança e quedou-se imóvel, mantendo-se erguido, de um bom modo mais ereto, nunca visto antes por nenhum dos frequentadores do lugar. Ave César moriturus de saluto, que significa salve César, os que vão morrer te saúdam. Ele gritou e caiu no chão encharcado de uísque para não se erguer nunca mais. As impressões subsequentes nunca deixariam a mente do jovem Trevor. A imagem é confusa, mas inapagável. Os policiais abriram caminho entre a massa de gente, perguntando criteriosamente a todos o que tinha ocorrido e quem era o homem morto no chão. Indagaram principalmente a Shehan, mas não obtiveram nenhuma informação de valor a respeito de Old Bugs. Foi então que o ladrão de banco se lembrou da fotografia e sugeriu que examinassem e apreendessem para identificação no departamento de polícia. Um oficial curvou-se relutantemente sobre aquela repugnante forma de olhos vidrados e encontrou a fotografia enrolada em papel de seda, que em seguida repassou entre os demais. Uma franguinha olhou malicioso um bêbado quando viu o lindo rosto, mas aqueles que estavam sóbrios não acompanharam a insinuação. Em vez disso, contemplaram com respeito a consternação, aquelas feições espirituais e delicadas. Ninguém parecia apto a identificar a pessoa, e todos se perguntavam como aquele pária, corroído pelas drogas, podia ter esse retrato em seu poder. Ou melhor, todos menos o ladrão de banco, que nesse momento observava muito inquietamente os policiais, tinham percebido um pouco mais fundo o que havia sob a máscara de completa degradação de Old Bugs. Em seguida, passaram a fotografia para Trevor, e uma mudança sobreveio no jovem. Depois do primeiro sobressalto, ele embrulhou de novo o retrato com um papel de seda, como se fosse um escudo que o protegesse da sordidez do lugar. Contemplou demoradamente e de modo penetrante o corpo no chão, observando a sua alta estatura e os traços aristocráticos das feições que agora, depois que a chama de vida destitosa tinha se extinguido, pareciam se evidenciar. Não, ele disse prontamente, como se a pergunta lhe fosse dirigida. Ele não conhecia a jovem representada na fotografia. Era tão antiga, acrescentou, que não se podia esperar que alguém o reconhecesse. Mas Alfred Trevor não falou a verdade, como muitos suspeitaram quando ele se ofereceu para encarregar-se do corpo e garantir seu sepultamento em Appletown. Na biblioteca de sua casa, sobre a cornígea da lareira, havia uma réplica exata daquela fotografia, e em toda a sua vida ele tinha conhecido e amado seu original. Aquelas feições nobres e delicadas eram de sua própria mãe. Obrigado por ouvir até o final. Curta e compartilhe para apoiar essa iniciativa.